nesse momento tá todo mundo próximo ali, né? O Goiás tem 8 vitórias, o Cruzeiro tem 10, Bahia, Vasco e Santos 11, Corinthians 10. E aí um pouco mais distante já o Fortaleza, que tem 45 pontos com 12 Não. vitórias. Uhum. São as equipes aí que, ao meu ver, Fortaleza, ainda tem. Fortaleza não cai mais, não. Eu também acho que não. Acho que a nota de corte ali é o Corinthians, que também já tá numa chance remota, mas caso o Cruzeiro vença amanhã, por exemplo, vai aos mesmos 44 pontos e ultrapassa o Corinthians, né? Pelo número de vitórias. Então fica numa situação complicada aí a equipe do Corinthians. Mas, sendo bem sincero, eu acho que gira em torno aqui entre Santos, do Santos até o Cruzeiro, pra mim, a briga. Estevão Barros, Diga. quando o Corinthians ia disputar um jogo que é um título, que era inacessível e tal, todo mundo falava, nunca duvide do Corinthians. Bom, você acabou de falar que o rebaixamento do Corinthians é quase impossível. Nunca duvide desse Corinthians aí, meu amigo. Mano, Que coloca Matias Rojas, ele erra 2 passes seguidos no mesmo lance. Quando o time resolve jogar bola, né? Quando começa a jogar bola, aí o Mano coloca o Matias Rojas para dar dinâmica, velocidade, e aí a gente se lasca. É triste, viu? Na moral, o Bahia mereceu muito a goleada que teve na sexta-feira, tá? A forma como jogou bola foi impressionante. Dominou o meio-campo. Rogério Ceni deu um. Não foi um nó tático, porque não existiu esse nó tático. Na verdade, o que teve foi simplesmente um baile tático do Rogério Ceni sobre o Mano Menezes. É questão de espelhamento. E você coloca como terceiro zagueiro um cara chamado Fábio Santos, Cássio Ângelo, pedir para levar gol, entendeu? E certamente a ideia não funcionou, ele teve que desmontar o esquema, tirou o Fábio Santos, percebeu o erro, já devia ter percebido, não tem um amigo, Mano Menezes também, para dar uma cutucada nele e falar que o Fábio Santos já está aposentado, tem 2 Cara, anos. ele levou o Douglas pra seleção, cara. E então, O critério não é muito com ele, não. ficou complicada a situação, mas desde o primeiro minuto já dava para se perceber que o Bahia venceria aquela partida na Neoquímica Arena e foi uma humilhação terrível. Muito se falou, né, que o Corinthians fez isso, abriu as pernas, fez um monte de coisa em relação à eleição, mas eu acho que esses jogadores, sinceramente, nem se eles quisessem ganhar, eles ganhavam a partida de sexta-feira, porque a forma como o Bahia jogou e como o Corinthians jogou foi uma displicência total. O Corinthians, eu acho que talvez, Cássio, ele só não caia mesmo e fique ali sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento por causa do resultado de hoje do Santos, entendeu? Acho que a derrota do Santos seria mais favorecida, favoreceria mais o Corinthians, mas eu acho que, assim, vai brigar até a última rodada. Eu vi, inclusive, um meme que o Corinthians pode ser rebaixado com 48 pontos. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas não é improvável. Segundo o Tritão é 47 a nota de corte. Então, eu acho que, assim, um empate e uma vitória o Corinthians consegue nesses últimos 3 jogos. O problema é o jogo contra o Vasco na terça-feira, justamente pela atmosfera que acabou se criando, pelo empate do Vasco e pela derrota do Corinthians. Acho que as duas equipes vão jogar muito pressionadas em São Januário. E quem vencer dali já praticamente encaminha a vaga na Série A. Agora, o que aconteceu lá na Neoquímica Arena? De verdade, eu estou fora do assunto. Estava em trânsito na sexta-feira. Teve confusão? Teve algazarra lá? Não, pior que não. Teve um otário lá que quis invadir o campo, mas ele achou que a segurança da Neoquímica Arena ia deixar ele passar. Mas jogaram ele no chão e chamaram ele pra merda. O que aconteceu? Alguém me perguntou assim sobre, não, o Corinthians vai ser punido nesse campeonato? Eu respondi, não sei de verdade o que aconteceu na sexta-feira. A pior punição é continuar jogando, né? Eu acho que essa é a pior punição que o Corinthians deve sofrer nas próximas 3 rodadas, é continuar jogando. Porque nenhuma confusão teve. Talvez role ali alguma investigação sobre facilitação da invasão desse torcedor e algum pessoal querendo invadir lá, mas sinceramente eu assisti o jogo todo e não vi nada não. Não sei se o Estevão tem alguma informação privilegiada, mas eu não. Não, eu vi o mesmo que você viu, Adi. Um baile do Bahia e depois esse cidadão aí que tentou invadir, mas não deu, acho que não vai dar em nada ali. Talvez os caras multem, façam alguma coisa, mas
Imagino que vai ficar por isso mesmo. Agora, o que não vai ficar por isso mesmo é esse elenco do Corinthians, já que o Nossa. grandíssimo Augusto Melo foi eleito presidente, né, no sábado. Oposição, né? Oposição, fim da renovação e transparência. Não sei o nome da chapa que ganhou, mas o fato é que ele já deu N Transparência declarações e renovação. dizendo que vai passar o facão no elenco e que vai rolar uma limpa gigantesca no Corinthians para 2024. Artigo 157 do Código Penal. A notícia que eu tenho, a notícia que eu tenho vai encantar os senhores. O cargo de Wilson Santos, que estava vago até então, né? Que o Alessandro saiu, vai ser ocupado pelo Chicão, o cara do TikTok, o cara do Twitter. Ele vai assumir o cargo de Wilson Santos. Essa é a primeira grande mudança de Augusto Melo. Cássio Ângelo, trocou um lateral por um zagueiro, então ele é mais defensivo, né? Exatamente, eu queria que o Cássio comentasse, porque o Chicão vai entrar no lugar do Alessandro. Cássio Ângelo, o que vai acontecer na diretoria do Corinthians? Cara, o Chicão a gente já conhece, é um zagueiro que jogava muito pelo centro, mas também podia fazer ali o terceiro zagueiro pelo lado. Com certeza vai entrar aí na diretoria e vai mudar o jeitão da diretoria de comandar esse elenco. Cara, mas assim, só um detalhe. Tentando falar um pouco sério agora. Cara, o Corinthians não vai mudar, não. Eu falo isso com todo respeito ao torcedor do Corinthians. Não estou falando de respeito à instituição Esporte Clube Corinthians. Falo ao torcedor do Corinthians. Cara, de novo, é Mano Menezes, é Fábio Carille, é Vanderlei Luxemburgo, aí volta Alessandro, aí volta Fábio Santos, Gil, Valbueno. Cara, quando é que o Corinthians vai começar a mudar de verdade? E detalhe, né? Aí o Cássio vai aposentar e vai ficar no lugar do Chicão lá. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, o cara passou a campanha inteira aí falando que essa diretoria era um lixo, que não prestava. Aí o que ele faz? Mete um ex-jogador lá do ciclo de 2012 como diretor. Aí você fala, cara, vai mudar o quê, entendeu? Aí o Fábio Santos se aposenta, não duvido nada, ser condecorado lá com um cargo de Wilson Santos 2, entendeu? Vou fazer a transição ataque e defesa também. Se bem que ele tem talento para fazer isso, mas enfim, fica ali no meio campo, né, entre diretoria e comissão técnica, já aproveita que tem um zagueiro ali com mais liberdade para poder atuar ali no setor. Enfim, mas não muda nada, tipo, em suma é o mesmo modus operandi, então, tipo, vem... Tá com muita cara de eleição mesmo, hein? Então, vem aí... Um da galera ali, um ex-jogador, que é para puxar voto, para compor chapa. E detalhe que o Neto depois já deu declarações de que após a saída do não, ele vai tentar na próxima eleição do Corinthians, a eleição à presidência. Não, é porque ele é conselheiro lá, e a eleição de conselheiro, se eu não me engano, também é os conselheiros lá. Ele ganhou. Ele é conselheiro, aí na próxima ele vai tentar para presidente. Não, a minha curiosidade era essa, ele se reelegeu, acho que já é a 5ª consecutiva do Neto, 4ª. Isso aí. Ah, tu quer saber se ele se reelegeu agora, conselheiro? Não, pior que não, pô. Ele perdeu a eleição. Ele pode concorrer à presidência, curioso isso, tá? Porque ele pode concorrer à presidência, mas ele precisa de apoio. Mas conselheiro mesmo, ele perdeu essa eleição. Justamente por ele estar nessa confusão toda, ele não se decidia entre Augusto Melo e André Negrão. Ele criticava um, criticava o outro, acabou perdendo o voto ali. E aí, no final, foi lá abraçar o Augusto Melo, né? Sim. Aí ele disse aqui, ó, eu votei no Augusto Melo e na minha chapa, até porque se ela ganhar essa eleição, eu sou candidato à presidência do Corinthians em 2026. Mas ele perdeu a eleição para conselheiro, Cássio. E quer ser presidente. Ele já foi conselheiro por 3 mandatos, mas ele não teve votos o suficiente para... É o Júlio Brandt da Fiel. Eu vou pegar meu WhatsApp aqui e vou mandar o número para ele, Adiel, do Atila Lins. A eleição foi hoje? Foi ontem. Então hoje ele já estaria eleito, se ele tivesse o número do Atila Lins. Só para contextualizar a história, eleição para deputado federal em todo o Brasil é por coeficiente eleitoral.
Sim. Em toda eleição, Estevão, o Átila Lins nunca aparece na lista antes de meia-noite. Aí começa a entrar os... Aí, por exemplo, aí o cara dorme eleito, se ele for dormir, meia-noite, 1h da manhã, quando é no outro dia ele é surpreendido que ele perdeu a vaga dele pro Átila Lins. Todo ano, Exatamente. toda eleição é assim. E ele tá nessa Exatamente. de deputado federal desde 1974 aqui pelo Amazonas. Consecutivamente. Dono de faculdade. É. Então, Ai, Cássio, só para esclarecer, tá, a informação para você, segundo o Estatuto do Corinthians, para concorrer à presidência, o cara precisa ter sido conselheiro vitalício, precisa ter sido nominado, né, conselheiro vitalício, ou ter ocupado pelo menos 2 vezes o cargo de conselheiro por eleição. Como ele já teve 3 mandatos, ele já pode concorrer automaticamente. Pode ser indicado a conselheiro vitalício agora também. Então, já pode. que a situação ganhou. Bom, a gente já sabe que o Neto vai concorrer de alguma forma. Se ele vai ganhar, então, daqui a gente vai ver como é que vai rolar essa parte. cara, ia ser interessante ele versus André Sanches, né? Mas aí teria que os debates serem num ringue, né? Os dois. E eles trocarem golpes de maneira franca lá. Eu gostaria muito A gente colocar umas garrafas de uísque. Agora, uma guerra de pão, né? Agora, Diel Reis, pra encerrar sobre o Corinthians, Mano Menezes, você no lugar do Augusto Melo, você manteria o treinador para 2024? Não, nem contrataria. Eu acho que o Mano Menezes já pode ser mandado embora após o apito final da última rodada. Inclusive, as coisas dele não tem que ser deixadas no ônibus. Eu acho que o Uber já tem que estar esperando. Pode mandar Ubermoto, inclusive, né? Para levar ele para o aeroporto, mandar ele embora para Porto Alegre. Não deve ter tanta coisa assim, não. BlaBlaCar, né? Não é nem Uber. Então, pega um BlaBlaCar que é aquele de carona, né? O cara tem que ir dividindo. Manda ele com a mochila dele abraçada assim, né? No meio do... Não, cara, não. Tinha como chamar ele no sul, mas aqui a gente chama de canoa, aquele lá do meio. Pode mandar embora e procurar um treinador que queira assumir o projeto de renovação de fato. O Mano Menezes vai trazer mais alguns zagueiros e se bobear, se deixar o Mano Menezes, que eu acho que vai acontecer, ele vai manter o Matias Rojas, tá? Então, isso por mim, isso aí já é um pecado. Então, eu nem acredito nesse negócio de pecado, então, mas seria uma blasfêmia. Mas ele fez um bom trabalho no Internacional, meu modo de ver, cara. Mas eu tô falando do Corinthians, Castro. Do Corinthians ele não tá fazendo trabalho, não, bicho. Com todo respeito, Castro. Eu sei que no Internacional ele tal, mas no Corinthians ele pega um elenco e transforma o melhor jogador, o Romero, a gente sabe que tá uma merda, entendeu? Nada contra o Romero, mas, porra, na boa. Sinceramente. Nada entendeu? contra, mas nada a favor também, né? Excelente. Mas agora sim, Adel. Mano Menezes. Com esse elenco aí, e a limitação que ele, Mano Menezes, tem como treinador, não é uma limitação que ele tem como treinador? Cara, se eu entendi a tua pergunta, você está dizendo que a culpa do Mano Menezes está fazendo um trabalho ruim é do elenco? Eu vou te dar um exemplo. O Cuca, com todas as acusações e apontamentos, ele fez um trabalho. Não, tudo bem, mas ele fez. Tinha Roger Guedes ainda, que era o principal jogador. Tá certo, mas eu acho que a consistência defensiva do Mano Menezes, que foi tão elogiada por ti mesmo, Cássio, pela retranca dele, foi campeão com o Cruzeiro, em cima do Corinthians na Copa do Brasil com uma retranca desgraçada, não funciona no Corinthians porque a zaga do Corinthians é velha. Então eu acho que assim, ele não tem versatilidade para reformular o elenco, entendeu? Então acho que, mesmo nessa reformulação, acho que o nome ideal para a renovação não seria Mano Menezes, entendeu? Eu sou contra o Mano Menezes ficar no Corinthians. Eu sei que ele vai ficar, mas eu sou contra totalmente. Então, sabe uma outra coisa que me preocupa também no Corinthians? É que vai precisar da renovação e vai trazer, e tem um dirigente, eu não sei se o Chicão já trabalhou em outro clube, mas ao meu modo de ver, inexperiente ainda nesse mercado. Mas ele sabe fazer corte de podcast. Ele gera muito entretenimento. E não sei qual que é a relação dele com esses caras, né? Porque, querendo ou não, ele vai ter que tirar a gente ali que jogou com ele, né? O Fábio Santos acho que já vai sair, mas o Gil, o Paulinho, o Renato Augusto, enfim, não sei como é que ele também vai lidar com essas questões, o Romero.
sei lá também. Mas se os caras tiverem humildade, vão pedir pra sair. Eu também acho, né? Mas não sei se. Mas só que o salário também é bom, né? Então, tem essa Melhor questão rescisão aí. de contrato do que rescindir. E tu acha que o Mano, Adiel, ele também não vai. Ele vai ter peito pra barrar esses caras aí? Não. Por isso que eu não quero que ele fique, entendeu? Porque ele não vai colocar o Cássio no banco para testar o Carlos Miguel. Essa é a primeira coisa, entendeu? O Cássio é o maior goleiro da história do clube, ok. Mas Sim. gratidão não entra em campo para defender pênalti. E nem sempre o Corinthians vai para os pênaltis, tá? E principalmente em campeonato de pontos corridos não existe. Então acho que já poderia dar oportunidade para o Carlos Miguel. Eu acho Mas que que por aí. treinador, por exemplo, Adiel, hoje barraria o Cássio no futebol brasileiro e falando de realidade de Corinthians financeiramente? Cara, traz o Thiago Carpini, que eu acho que ele faria isso, entendeu? Com o apoio da Faria, diretoria, não. eu acho que Eu acho que faria. não, cara. Faria. Primeiro clube, com todo respeito ao Juventude e ao Água, grande na carreira dele. É. Primeiro gol que o Carlos Miguel tomar, Ixi. vamos dizer, claro que é normal que ele vai falhar por falta de ritmo de jogo. Todo goleiro tem isso. Jogo treino. Dentro da Neoquímica Arena, tu acha que ele não vai ser pressionado, o Carpini? E aí vai botar uma pressão desnecessária no trabalho dele? Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que um treinador jovem poderia fazer isso. Claro, tem a questão política, tem a questão da grana e tal. O Cássio tem peso político muito forte de empresário dentro do clube. Mas, sinceramente, Cássio, você, não o goleiro, eu acho que já deu pro Cássio no gol do Corinthians, entendeu? Ele foi decisivo pra caramba esse ano e manteve a equipe viva em campeonatos que a gente sabia que o Corinthians não ia conquistar. Só que eu acho que precisa muito dessa reformulação e uma hora vai acontecer. O goleiro é a posição que o cara consegue jogar até 50 anos, olha o Fábio aí e tal, mas enfim, precisa se reinventar e eu não consigo ver essa reinvenção no Cássio que aconteceu com o Fábio. Então acho que precisa sim, o Carlos Miguel precisa ter oportunidade, principalmente no Campeonato Paulista, é a chance, entendeu? Acho que seria a ideia. O Mano Menezes não vai fazer isso. Se fizer, tá de parabéns, mas eu acho muito difícil ele fazer. Um treinador jovem, eu acho que faria. Se for trazer E um estrangeiro, Adiel? Difícil o Corinthians trazer um estrangeiro, entendeu? A sombra do Vitor Pereira vai sempre prevalecer. Mas o trabalho dele foi ruim do Vitor Pereira? Não, foi excelente. Foi excelente. Ele fez o Yuri Alberto jogar bola. Rogério Ceni, por exemplo. Rogério Ceni faria um trabalho bom, só que eu não sei se ele vem. A história com o São Paulo... Não, ele não tem vínculo emocional com o Corinthians. Não, e teria aceitação também da torcida. Ele é muito identificado com o São Paulo ainda. Aí eu não sei, cara, porque o Rogério Ceni tá começando com esse trabalho no Bahia a se consolidar agora como treinador. Então, cara, não sei Voivoda seria um nome ideal, mas não vem também. Eu acho muito difícil vir, principalmente. Não, por isso que eu comecei a pergunta falando da realidade do Corinthians. Se for buscar gringo, ou vai trazer um Diego Aguirre da vida, ou vai ter que inventar um nome aí, tipo, trazer alguém que... fazer o que o Fortaleza fez com o Voivoda, sabe? Tipo, ir pensar um cara no mercado sul-americano que ninguém Moreira conhece, assim, tipo... Tá no Sporting Cristal. Porque... se deu certo pro Botafogo, porque não pode dar certo pro Corinthians? Então. Ou, tipo, um cara que nem o Ramon Dias no Vasco, tipo, uma coisa assim, sabe? Porque desses assim, eu acho que... Desses que tem passagem pelo futebol brasileiro. A não ser que o Corinthians queira uma mudança completa no seu estilo de jogo também, né? Abrir mão dessa filosofia aí que vem de anos de ter estilo mais defensivo. Aí vai buscar, sei lá, um BKSS. Atrás do treinador da Venezuela, cara. Sampaoli no Corinthians. O que você acha, Diego? Rapaz, a briga no vestiário seria excelente, ó. Com certeza eu te garanto, meu. Até o Augusto Melo ia descer lá. O Augusto Melo ia descer a meter porrada no Sampaoli. O Coreia comer todo final de semana. Domingo à noite, todo mundo no IML lá no... Como é que é? Naquele exame de corpo de delito. IML. Todo mundo registrando queixa um contra o outro lá. Na Neoquímica Arena ia ter um postozinho já da polícia já para registrar o BO. Ai.